Bom dia! Nesse último dia do mês, dia 31 de agosto, nessa segunda-feira, queremos começar o dia bem. Queremos começar o dia com a palavra de Deus. E quero acolher a todos que se juntam a nós para esse momento tão bonito de escuta da palavra, com nos deixarmos desarmar com o verbo, nos deixarmos surpreender por aquilo que Ele quer nos falar a cada dia, porque a palavra é sempre nova. Quantas vezes fazemos a experiência que, ao meditarmos a mesma palavra, recebemos coisas tão diferentes em dias tão diferentes. Então, quero acolher a todas as nossas casas de vida, de aliança, todos os nossos irmãos benfeitores, agradecer profundamente por todos aqueles que se juntam à nossa missão e que foram tão criativos para continuar a seguir todos os projetos de evangelização da comunidade Sementes do Verbo nesse tempo tão diferente, tão atípico que vivemos por causa da pandemia. Mas a palavra de Deus, ela não está acorrentada e ela continua a produzir maravilhas. E hoje, uma palavra muito forte, 1 Coríntios 2, de 1 a 5, o Senhor que vem ao nosso encontro através dessa linguagem da fraqueza que nos torna fortes. Eu mesmo fui ter convosco, irmãos, e não me apresentei com o prestígio das palavras ou da sabedoria para vos anunciar os mistérios de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Estive entre vós cheios de fraqueza, receio e tremor. A minha palavra e a minha pregação não tinham nada de persuasiva linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração do Espírito e do poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Forte essa palavra, né? Que o Senhor que vem através dos seus apóstolos ao nosso encontro para nos mostrar que através da fraqueza, do receio, do temor de Paulo, era a palavra dele, era a palavra do próprio Deus que vinha trabalhar os nossos corações. Paulo não tinha persuasiva linguagem, como ele diz, ele não se sentia sábio nem com grandes poderes, mas era justamente o poder da palavra de Deus, a eficácia da palavra de Deus que vinha tocar os corações. É o poder de Deus que dá de verdade essa autoridade bonita ao ministério de Paulo. E também nós, na nossa vida, ao evangelizarmos, ao falarmos com autoridade, com propriedade da palavra de Deus, não é a nossa autoridade, não são as nossas competências, mas é verdadeiramente o poder de Deus que vem se manifestar em nós. Abre a tua palavra também no Salmo 118, 119, é o Salmo da palavra de Deus, é o Salmo por excelência que canta as maravilhas da palavra de Deus e começa dizendo assim: como eu amo, Senhor, a tua lei. Teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, porque ele me pertence para sempre. Percebo que mais do que todos os meus mestres, porque medito teus testemunhos, tenho mais discernimento do que os idosos, porque observo os teus preceitos. Desvio meus pés de todo o meu caminho mau, para observar a tua palavra. Que bonito. Jamais me desvio de tuas normas, porque és tu que me ensinas. Jamais me desvio das tuas normas, porque és tu que me ensinas. A palavra de Deus vem ao nosso encontro através da evangelização, através da formação, mas também a palavra de Deus vem no segredo do nosso coração, quando o verbo vem falar ele mesmo ao nosso coração. E o Salmo hoje nos diz isso, né? És tu que me ensinas. É bonito porque se pedíssemos que cada um escrevesse no chat, me diga o que é que o Senhor te ensina hoje com essa palavra. Nós teríamos milhares de respostas diferentes. O Senhor é um Deus que, através da palavra, Ele vai falar ao coração de cada um no detalhe, daquilo que a pessoa precisa verdadeiramente de aprender. E hoje a palavra de Lucas 4 é uma palavra que eu amo muito. A palavra que nos vai prometer um ano da graça do Senhor. E eu te asseguro que se você viver fielmente a Lexio Divina dia após dia, você vai viver esse ano da graça. Você vai ver o quanto há um antes e um depois. Enquanto que uma existência verdadeiramente transfigurada pela vivência dia após dia da Palavra de Deus.
Lucas 4, 16 a 30. E é muito bonito porque eu tive a graça de estar nessa sinagoga em que Jesus visitou e viveu essa palavra. É bonito a gente perceber quando visitamos a Terra Santa, mas foi aqui que Jesus fez isso, foi aqui que Jesus proclamou essa palavra, foi aqui que Jesus viveu. E tivemos um momento muito forte de consagração à palavra de Deus. Consagrados à palavra de Deus para poder consagrar outros à palavra de Deus. Consagrados à palavra de Deus para podermos viver um ano da graça do Senhor, mas para quê? Para poder semear esse ano da graça do Senhor na vida de tantas pessoas. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, e para restituir a liberdade aos oprimidos, e para proclamar um ano da graça do Senhor. É muito bonito, porque essa leitura que é falada em Lucas 4,18 remete à profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Essa palavra é muito forte. Os pobres merecem ser evangelizados. A grande graça que nós podemos dar a um pobre é a evangelização. Porque, podemos ajudar com comida, com banho, com roupa, tudo isso é necessário, mas tudo isso passa. E o que é que pode restituir verdadeiramente a dignidade ao pobre? A palavra de Deus, a evangelização. O Espírito Santo está sobre mim, Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Ele me envia para libertar os presos, aos cegos a recuperação da vista, restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E nós já estamos nos preparando para o novo compêndio, por isso se você ainda não adquiriu o seu compêndio da Lexio Divina, adquira, faça essa experiência tão bonita de dia após dia ter a palavra de Deus como a sua companheira, como aquela que direciona a sua vida verdadeiramente. E nos ajude ainda, se você pode, a terminarmos essa campanha da mais uma, mais 10, mais 100, mais 1000 Lexios Divinas para a nova evangelização. Tem sido tão bonito todos os padres que nos ligam para agradecer, todas as campanhas que estão sendo feitas nas paróquias, nas zonas ribeirinhas, nos presídios, nos asilos, nos hospitais, na população de situação de rua, tantas pessoas que não teriam acesso à palavra de Deus se você não nos ajudasse. E por isso eu quero agradecer por todos aqueles que nos ajudaram ao longo desse mês. Hoje que estamos no último dia do mês, eu creio que é justo agradecer e lhe dizer: continue a nos ajudar. Continue a fazer com que a palavra de Deus evangelize os pobres. Vamos viver essa palavra de hoje, Lucas 4. E se você me ouve e pode me ajudar com mais uma Lexio, mais 2, mais 3, faça isso agora. Nos ajude para que verdadeiramente a grande obra de misericórdia que a nossa comunidade é chamada a fazer, e eu creio que você conosco, é a evangelização. Porque a evangelização vem libertar os presos, vem dar a recuperação da vista, dando discernimento, dando visão espiritual, dando um projeto de vida todo novo. Vem restituir a liberdade aos oprimidos. Quantas pessoas oprimidas interiormente, oprimidas por angústias, oprimidas por medos. A palavra de Deus vem nos dar essa liberdade e, finalmente, a palavra de Deus vem coroar a nossa vida com um ano da graça do Senhor. E aí quero lhe anunciar essa alegria que é fazer um ano sabático. É verdadeiramente um ano da graça, há um antes e um depois. Não vivemos da mesma forma a nossa vida. É muito impressionante esse poder que a palavra de Deus tem
nas nossas vidas quando lhe consagramos a nossa vida. Um antes e um depois. Então, quero de verdade guardar essa graça, não é? Um ano da graça do Senhor. Decida hoje começar um ano novo. Decida hoje encontrar tempo verdadeiramente para que essa graça possa agir na sua vida. E hoje a palavra que nos é dada para meditarmos na leitura patrística é do livro da Imitação de Cristo. Eu ensinarei os meus profetas. Imitação de Cristo que é do século XV. Ouve, filho, minhas palavras suavíssimas, que superam toda a ciência dos filósofos e dos sábios deste mundo. Nota bem isso. A palavra de Deus supera toda a inteligência dos filósofos e dos sábios desse mundo. Minhas palavras são espírito e vida, não ponderáveis por humanas inteligências. Não devem ser puxadas para vã complacência, mas escutadas em silêncio, acolhidas com total afeição, íntima e total humanidade. Eu disse, feliz a quem instruí, Senhor, e lhe ensina as tuas leis para que alivieis nos dias maus e para que não se sintam abandonados à terra. Eu, diz o Senhor, ensinei no início os profetas e até hoje não cesso de falar a todos. Porém, muitos são surdos e endurecidos face à minha voz. Que dor para o coração de Deus. O Senhor que não cessa de falar, não cessa de ensinar, mas muitos são surdos e endurecidos para a voz do Senhor. Muitos se comprazem em entender ao mundo mais do que a Deus. Com maior facilidade seguem os apetites da sua carne do que a vontade do próprio Deus. O mundo promete coisas temporárias e pequenas e é servido com intensas cobiças. Eu, diz o Senhor, prometo bens sublimes e eternos e se entorpecem os corações dos mortais. Quem me serve observa e obedece com tanto empenho em todas as coisas, quanto se serve ao mundo e aos seus senhores. Cora de vontade, servo preguiçoso e descontente, porque aqueles estão mais prontos para se perderes do que para tu viveres. Mais se alegrem aqueles com a vaidade do que aqueles com a verdade. E, no entanto, por vezes se frustra a sua esperança, ao passo que jamais falha a alguém a minha promessa, diz o Senhor. Não sai de mãos vazias quem em mim confia. O que prometi, darei. O que falei, cumprirei. Sou eu o remunerador dos bons e do inabalável acolhedor de todos os fiéis. Escreve minhas palavras em teu coração, rumina-as com cuidado. Serão muito necessárias no tempo da tentação. O que não entendes ao ler, entenderás quando te visitar. Meu Deus, que forte essa palavra. O que não entendermos ao lermos, vamos entender quando o Senhor visitará o nosso coração. E olha a palavra que o Senhor vai dizer. Costumo visitar os meus eleitos de dois modos, pela tentação e pela consolação. Forte essa palavra. Costumo visitar os meus eleitos de dois modos, pela tentação e pela consolação. E lhes digo diariamente duas lições, uma arguindo seus vícios, outra exortando a progredir na virtude. Então talvez você às vezes se sinta tentado, se sinta constrangido porque está sendo tentado. Aceita que é uma visitação de Deus, aceita que é Deus que está te ensinando a renunciar aos vícios. Aceita que o Senhor tem esses dois modos de nos visitar, pela tentação e pela consolação. E que quer nos ensinar a renunciar aos vícios, mas também a progredir na virtude. Que bonito ver a pedagogia de Deus que quer fazer da nossa vida uma vida coroada, um ano coroado com a sua graça. E a nossa comunidade quer ficar em companhia
em sua companhia ao longo de todo esse dia. Segunda-feira é um dia de grande oração, é um dia sabático, como a comunidade diz, é um dia de rezarmos, de meditarmos, e temos o Santo Rosário, a Santa Missa, e hoje à noite estarei com vocês com esse programa Amamos os Santos. Tem muitas pessoas que têm nos pedido para que passe para a noite, para que é um horário que mais pessoas possam assistir, então prometido, é devido, não será mais no sábado de manhã, onde já teríamos muitos outros programas, mas agora, segunda-feira à noite, para que mais pessoas possam fazer esse bonito percurso com Santa Teresinha do Menino Jesus. E nessa escola dos santos, podermos aprender que o Senhor nos visita, tanto com as tentações como com as consolações. O Senhor nos visita tentando nos fazer firmes para renunciarmos às tentações e fazer-nos progredir nas vias da virtude. Que Deus nos encha com a sua palavra, que nos encha com a alegria de o anunciarmos até os confins da terra e que toda a nossa família espiritual nessa segunda-feira seja revigorada com o amor do Verbo, com o amor da Igreja, com o amor pelos pobres, porque eles merecem ser evangelizados. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.